Vamos começar com eu quero Jair Renan, cara. Eu quero ver essa. Você me mandou uma foto do Jair Renan durante o fim de semana. Posso mostrar? Pode. Não. Não posso. Não pode, não pode. Mas eu vou mostrar aqui o cachorro Jair Renan Bolsonaro, que chocou a internet. Tá todo Opa. mundo falando disso neste momento. Cachorro Jair Renan Bolsonaro. Vamos dar uma olhada aqui. Essa é a raça Jair Renan. Para quem ainda não conhecia e tiver interesse, quiser comprar, é só pesquisar pela internet. Olha o cachorro Jair Renan. Lá. Igualzinho. Coitado, que cachorro maravilhoso, cara. Aí, Cachorro aqui tá... feio da porra, parece aqueles gatos Sphinx, né? Sim, Que não sim. tem pelo nenhum, cara. Tadinho do cachorro, é feinho, feinho, cara. É tão feio que é até bonito. Mas Sim. lembra sim o Jair Renan, cara. Chocou a internet, Helder? Chocou a internet, só se fala disso nas redes sociais. As pessoas estão impressionadas com a semelhança entre o vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, e esse cachorro que é de uma raça mexicana. Bonitinho, né? Bonitinho, assim. Aí fala de cachorro e tananã. Aí fala de ditadura, tananã. Cara, Impressionante como às vezes um cachorro pode ser parecido com um humano. é verdade, cara. E por falar em Bolsonaros, a gente tem que trazer essa notícia aqui importantíssima. Contra Tarcísio, a ala do bolsonarismo, que é Eduardo na vice de Caiado. O que tá acontecendo, cara? Tá acontecendo o quê? Eles estão querendo perder? É isso? É, porque agora tem papo com Ciro Gomes, com Caiado, só gente derrotada, né? Gente que não ganha muita coisa há muito tempo. É o Caiado sim, né? O Caiado tá aí ainda. Mas é regional, né, Bezi? 70 e chamou o Lula de velho, né? Tem tipo 2 anos a menos que o Lula. 5 anos a menos que o Lula. Mas vamos ver aqui, porque tem papo de Ciro Gomes com bolsonarismo e tem o papo aqui agora do Eduardo, cada vez mais sem cabelo, né? No vice de Caiado. Bolsonaristas contrários à possível candidatura de Tarcínico de Freitas ao Palácio do Planalto intensificaram contatos. Puta, eu acho o máximo sair essa. Puta, tem que sair essa chapa, cara. Essa chapa é muito boa para nós. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que se coloca como opção da direita para 2026. Por favor, tomara. Nas conversas, segundo apurou a coluna, essa ala do bolsonarismo passou a defender o nome do deputado federal licenciado, fugitivo, cagão, covarde, Eduardo Bolsonaro, filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, como candidato a vice de Caiado na disputa presidencial. A estratégia desses bolsonaristas é usar a possível composição Caiado-Eduardo para diminuir as chances de Jair Bolsonaro escolher o atual governador de São Paulo como seu substituto na eleição para o Planalto. O ex-presidente está inelegível. Até parece que alguém vai conseguir convencer alguma coisa que o Bolsonaro não fazer. No medo, o Bolsonaro não faz, ele é cagão. Você tem que falar, Bolsonaro, se você fizer isso, vai ser preso, você vai parar de comer camarão, a gente vai cortar seu leite condensado. Aí ele é cagão, ele tem medo, né? Só vê o que aconteceu quando ele foi ali na frente do Xandão e pediu para o Xandão ser vice-presidente dele, né? Meu ministro. Na avaliação da ala do bolsonarismo, Helder, contraria a Tarcísio, uma vez eleito presidente, o governador contrária a Tarcísio, perdão, uma vez eleito presidente, o governador mataria o bolsonarismo. O Tarcísio é jovem, ele ficaria 2 mandatos e 8 anos, mata o bolsonarismo, avalia a coluna sob reserva, um aliado do ex-presidente. Não sei quem pode ser, Helder. Caiado, por sua vez, tem prometido a Bolsonaro que cumpriria apenas um mandato à frente do Palácio do Planalto e depois passaria o bastão para outro nome da direita. O governador goiano, assim como Tarcísio, promete dar indulto a Bolsonaro. Essa galera com quase 80 anos de idade, Caiado, Bolsonaro, não vão viver tanto mais, tá? Para ficar fazendo conjecturas. Daqui 8 anos a gente volta e não sei o quê. Não é assim que funciona, né? Até porque existe aí, né, uma possibilidade do Caiado não durar
mais 8 anos. Mas o Tarcísio lá no Gilmar Palusa, nas suas andanças pelo mundo, já estava falando como presidente. Mas olha só, veio um recadinho, um bom recadinho do Donald Trump, tirando o cavalinho da chuva do Tarcísio Gomes de Freitas, que já se colocavam como candidato natural. Porque isso daqui, quem acha que isso é um aceno para o Bolsonaro, está totalmente equivocado. O que o Trump fez hoje? O Trump mandou essa mensagem aqui, no Truth. O Brasil está fazendo algo terrível no tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo inteiro, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Eu passei a conhecer Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país. Além disso, um negociador muito duro em relação ao comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo sobre o qual eu entendo muito bem. Aconteceu comigo em escala 10 vezes maior e agora nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei acompanhando muito de perto a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro e sua família e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição, deixem Bolsonaro em paz. Então o Tarcísio aqui, ele faz, né, um post endossando o que o Trump disse, mas é engraçado, porque pela lógica do Tarcísio, o cidadão comum, ele tem que ser julgado pela justiça, o político não, ele tem que ter tratamento diferenciado e tem que ser julgado pelo povo nas urnas, esse é o pensamento do Tarcísio. Mas isso aqui é um recadinho, cara, parece um recadinho encomendado pelo próprio Eduardo Bolsonaro e pelo pai dele, que é pra desautorizar o Tarcísio também, enfraquecer o Tarcísio. Opa, calma aí, velho. Calma aí, tá? Isso aqui é a mensagem. O candidato ainda é o Jair. E é o Jair quem vai selecionar, quem vai concorrer caso não seja revertida a elegibilidade dele até 2026. Você, então, segura um pouco a emoção, segura um pouco a sua ansiedade, porque o candidato oficial e que recebe as bênçãos do Trump é o Bolsonaro e não o Tarcísio de Freitas. É um recadinho também que afeta completamente o Tarcísio. Agora, se eles, para não perderem a narrativa e o poder que tem em mãos, indicando o Tarcísio, que é o único com chance de bater de frente de igual para igual com o Lula, e preferirem uma chapa que não tem chance de ganhar, como a de Caiado, como Ciro Gomes, ACM Neto, Ratinho Júnior, sei lá quem vem pela direita, é porque eles não querem abrir mão mesmo e eles querem controlar esse presidente. Seria um presidente biônico, sendo controlado pela família Bolsonaro. E o Lula já falou também, viu? O Lula já respondeu o Trump. Ah, eu vi. Fica na tua aí, ok? É. Na tua porque é bagunçado, mas tem dono isso aqui. Vamos ver a fala do Lula, que já respondeu ao Trump, a esse posicionamento do Trump, que ele está lá, né, na cúpula dos BRICS, e já mandou um recadinho para o Laranjão. Bom recadinho. Vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Vou passar para a próxima. Eu não vou comentar. Acabou, hein? Acabou aí o papo rapidamente. Também o Lula falou ali que todo mundo vai torcer pro Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. E teve o anúncio da ferrovia ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, que vai ser uma ferrovia que parte da Bahia e chega até o Peru. Uma ótima notícia aí para quem sempre desejou que o país tivesse mais transporte ferroviário. Vai cortar ali os estados do Centro-Oeste, vai ser bem interessante do ponto de vista logístico e de comércio aqui para o país. Ô, Helder, você leu a querida Lilian Franzo Barbosa, professora? Leu o superchat dela? Não me lembro, acho que não. Deixa eu ler. Ele mandou aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Professora de férias, lutemos pela não privatização das escolas do município de São Paulo, já em curso. Que destreza. É verdade, Lilian Franzo Barbosa. Tem toda a razão.
tem toda a razão. Quem também quer entrar, talvez entre nessa guerra, e parece que está do lado dos bolsonaristas, é o Ciro Gomes, né? Supracitado aqui pelo Eduardo Bolsonaro, assim como o Rui Costa Pimenta, cara. Tá vendo? É uma loucura, hein? É uma loucura você pensar isso aqui, né? 2025 é uma loucura, mas nem tanto também, né? O cirismo já estava indo para esse lado, né? O PCO, então, é algo assim bem esquizofrênico, né? A gente nunca sabe. A gente meio que sabe, eles defendem tudo aquilo que é do contra, né? Contra a esquerda, o PCO. É engraçado isso, né? E o Eduardo Bolsonaro falando aqui sobre querer uma aliança com Ciro Games, o Ciranha, e com o PCO, Helder Maldonado. Vamos ver aqui. Vamos. É engraçado, cara. É inusitado para mim, apesar de saber quem é o Ciro Gomes hoje em dia. Mas que é inusitado, é. Não vem me falar que isso é normal. Não é. Tá? Não, Mas... é a chapa. Se o Lula não fosse o Lula, eu seria o Lula. Eu tenho certeza que se eu sentar para conversar com Ciro Gomes, com Rui Costa Pimenta do PCO, até com umas alas do PDT mais ligadas a Leonel Brizola do passado, né, o pioneiro do voto impresso, né, das críticas à informatização de uma... Meu Deus, o Brizola ali em 1650 falando sobre o voto A gente está em 2025, ô bananinha. Porra, bicho. Aí vem falar do nome do Brizola também, aí é sacanagem, hein? Misturar Brizola com bolsonarismo. Fez uma miscelânea doida ali. Porra, maluca, cara. O Brizola não merece nunca isso, cara. Brizola é guerrilheiro. De uma eleição. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum em algumas pautas. E aí fica o nosso convite para que ocorra essa união. Quem sabe até para distensionar essa polarização. Deputado, muito obrigada pelo tempo. Eu prometi que seria 20 minutos e acabamos nos excedendo um pouco. Não tem problema, sempre é satisfação falar com Eduardo, vocês. Até porque a risadinha dele do fim não lembrou do Gonê? Mas até porque o Eduardo Bolsonaro deve ter muito tempo livre, cara. Eu falei que era 20. Por que 20 minutos? O que ele tem para fazer? Ir num rodeio? O que ele tem para fazer, cara, nos Estados Unidos? Indo no parlamento, conversar ali com o baixo clero, com o pré-sal ali da política estadunidense. O que o Eduardo tem para fazer? E aí fica a pergunta ali, né, do nosso próprio Vinícius Betiol, do Rui Costa Pimenta e Ciro Gomes refletirem o que andam defendendo aí para atrair gente desse nível. Mas eles sabem o que eles estão defendendo, cara. Eles sabem. O Ciro Gomes sabe. O Ciro Gomes é um cara inteligente. Só que é um cara que pensa sempre com o fígado, né? Não pensa com o cérebro. Então, o Ciro Gomes, depois do PND, né, em que ele escreveu que mandaria no Congresso e que faria isso e aquilo, né? Ele resolveu bater no Lula, né, Helder, o Ciro Gomes. E agora chegou ao ponto do Eduardo Bolsonaro querer conversar com ele, cara. E vai acontecer, hein? Vai acontecer. Anotem aí. Essa conversa vai rolar, cara. Vai acontecer, com certeza. O Ciro Gomes vai apoiar o pai do André Raspa-Caneco lá no Ceará. Claro que vai acontecer, tá? Vai acontecer com certeza absoluta essa conversa, essa aproximação. Agora, Obese, vamos aqui pontuar o seguinte. Quando você se mostra uma pessoa que pode ser aliado do Eduardo Bolsonaro, isso diz muito sobre a tua postura no momento. Sem dúvida. Diz muito sobre o Ciro Gomes, diz muito sobre o Rui Costa Pimenta e os 10 votos que o PCO podem dar pro bolsonarismo. Muito mais, tá? Tudo isso, Helder? 10, uns 8, talvez, né? Não tem voto o PCO, é verdade, não tem voto. Mas gera muita grana pra família Costa Pimenta. É muito bom você montar um partido que é quase um fetiche ideológico, aquele partido, e viver de grana pública a partir do momento que você monta esse partido que não gera movimentação nem de 10 votos para quem ele apoia no momento. Não faz vereador nenhum, não faz deputado, faz nada, né? Serve só mesmo para fomentar a família Costa Pimenta. Diz muito mais sobre o Rui Costa Pimenta e o Ciro Gomes do que sobre o Lula, cara.
tá? Porque a crítica ao governo Lula, ela pode, deve e está sendo feita em vários âmbitos, mas o Eduardo Bolsonaro mostrar uma sinalização de que quer se aliar a você, isso é muito ruim do ponto de vista político, né? Se você está sendo cotado para ser parceiro do Eduardo Bolsonaro, eu vou te dizer, viu? Tem algo de muito errado na tua abordagem ideológica e política nos últimos anos. É verdade. Temos aqui, então, uma possível chapa, talvez, Eduardo, presidente, Ciro Games vice, hein? Pode acontecer isso também, seria maravilhoso, né? Ciro Gomes, que morte terrível, né? Eu quero comentar sobre uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e mudar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Leonardo, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Léo conseguiu fazer quase 26 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 120 reais logo no primeiro dia. Mas Beze, isso significa que você vai fazer o mesmo no primeiro dia que você começar a aplicar o que vai aprender? Não. Pode ser que você faça mais ou não, ou faça menos no primeiro dia. Mas talvez no segundo, no terceiro, você consiga aplicar todo o ensinamento daqui. Depende de pessoa para pessoa. Igual a Fernanda, que também assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e salvou 104 dólares no primeiro mês, que dá um pouco mais de 520 reais a mais. Clica no link que está aqui na descrição. Assista as 3 aulas gratuitas com o Clayson e só depois decida se quer continuar. E o que eu quero reforçar é, para você entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas. E para isso, você não precisa pagar nada, só precisa se permitir ver se essa oportunidade encaixa no que você quer para sua vida. Não é fórmula mágica, não é enganação, é trabalho. Mas é um tipo de trabalho que te dá liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Você pode trabalhar onde quiser, com seu celular, com seu computador. Tem gente que começou nisso só para complementar a renda. E hoje está vivendo disso, com mais paz, mais tempo para a família e sem depender de ônibus lotado ou chefe pegando no pé. Se isso ressoar com você, entra no primeiro link da descrição. O Clayson vai liberar 3 aulas gratuitas que mostram tudo passo a passo. É só clicar, assistir e decidir. Mas só de assistir você já sai ganhando, porque abre a cabeça para um outro jeito de ter uma renda extra.